Tudo certo. Então, boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes da Felicidade, lição 89. Seja decidido. Uma ação real, forte e decidida transforma as situações. Vence problemas, modifica, faz caminhar para frente. Amor e ação conjugados operam na intimidade das complicações. Mexem com elas e abrem novos caminhos e opções. É você surgindo vencedor, forte, decidido. Entre na boa ação, vá para adiante, não se recolha, indiferente e infeliz. Prossiga confiando. Só é realmente bem-sucedido quem tudo faz com boa intenção. Peço para silenciarmos para fazer nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e protetores espirituais dessa casa, queremos agradecer nesse momento por estarmos aqui reunidos em Teu nome, agradecer pela semana que tivemos, pelas bênçãos recebidas e, como eu disse, por estar aqui novamente. Assim pedimos que o Teu manto de proteção seja estendido sobre todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, e também a todos que estão ouvindo pelo Face do Centro. Assim pedimos que também possa estar iluminado o palestrante dessa noite para se fazer entender em suas palavras. Agradecemos novamente e que a tua paz, a tua luz e o teu amor estejam sempre presentes em nossos corações. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Mundo Regenerado, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, na página 41, onde a mentora tece para nós informações a respeito de não causarmos resistência ao mal. O Mestre Jesus orientou que em nossa jornada não oferecêssemos resistência ao mal, o que leva muitas pessoas a imaginar apressadamente que a luta contra o mal não pode ser vencida, e nem nós alcançaremos o prêmio do aprimoramento moral. Então, essa orientação de Jesus nós temos, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38, 39 e 40. Lá Jesus diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Então, quando a gente ouve essas palavras do Mestre, a impressão que nós temos é que não existe forma de você trabalhar com o mal, resistir ao mal, oferecer resistência ao mal, de você competir com ele. Se essa impressão for verdadeira, então nós estamos sujeitados a ele. Nós estamos impotentes. Nós não conseguiremos alcançar nem o nosso aprimoramento moral, nem o aprimoramento moral daqueles que nos comungam a jornada. Mas é importante a gente analisar. Nós encontramos pessoas que normalmente dizem que aquilo que está na Bíblia nós precisamos ler pura e simplesmente. Que nós não nos devemos arvorar em fazer interpretações. Aquilo que está contido na Bíblia é uma verdade e nós, diante dessa verdade, não devemos tecer comentários nem realizar nenhum tipo de pensamento. Mas não há como, em diversas passagens do livro sagrado, não há como a gente encontrar as palavras do Mestre e não fazer interpretações. O Mestre falava por palavras e por parábolas.
As parábolas em si só, elas são para a interpretação. Não há como a gente prestar atenção numa história contada, numa parábola contada pelo mestre, e não retirarmos dali as lições contidas. E, para isso, é necessário uma interpretação. Então, não há como nós nos defrontarmos com as Escrituras e interpretarmos uma parte e não interpretarmos a outra, seguirmos ao pé da letra. Se não é possível seguirmos ao pé da letra, então temos que interpretar tudo. Porque senão nós vamos fazer um mau uso de uma ferramenta importante que são os textos sagrados, do qual nós devemos estudar e devemos compreender. Então aqui também cabe interpretação, porque o mestre está dizendo assim, não ofereça resistência ao mal. Então nós vamos ficar impávidos, não vamos fazer nada. E no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, nós seremos responsabilizados pelo bem que fizermos, pelo mal que evitarmos e pelo mal que não fazemos. Então, esse aspecto nos coloca que não basta ficar impávido, é necessário uma atitude, é necessário uma ação. Precisamos, diante das palavras do mestre, entrarmos em ação. Mas como fazê-lo? Porque o mestre diz assim, não faça nada. Ele disse, não ofereça resistência. Então, aquilo que o mal quiser, deixe o mal se expressar. Mas o fato de você deixar o mal se expressar não significa que você não vai fazer nada. Significa que há coisas que precisam ser tratadas. Então, se a violência chega até você, deixe a violência passar. Não seja você outro violento a combater um violento. Se o mal nos alcança, não sejamos nós a agirmos mal para que o mal encontre resistência. É sobre isso que nós vamos ver nas orientações, nas exortações de Joana de Ângeles. Todavia, o entendimento deve ser trabalhado no sentido de que devemos evitar enfrentamento contra o mal, porque ele é destituído de ética, de princípios, de regras morais, de valores que dignificam o ser humano. Então, o mal, ele é destituído de ética. O mal não tem regras morais. O mal não se fixa em valores. Se nós não desejamos o mal, se nós não vamos agir com as energias do mal, nós precisamos agir e nos expressarmos no bem. Os homens de bem, conclamados lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem, ele precisa agir no bem. E se nós vamos combater o mal não vai usar de regras boas e de ética conosco. Para nós combatermos o mal, nós invariavelmente, e o mal não vai compreender outra linguagem senão aquela que ele professa, nós teremos que agir também, destituídos de ética, de regras morais e de valores. Então, sairemos das fileiras do bem, sairemos das fileiras do homem de bem e entraremos na condição de indivíduos que vão trabalhar, que vão se expressar, que vão combater alguma coisa no mal. Então, Jesus nos orienta a esse tipo de pensamento. Se nós vamos combater o mal com as ferramentas do mal, estaremos agindo mal e sairemos da alçada do bem, da alçada do bom. Dessa forma, aqueles que lutam pelo bem acreditam que a única maneira de destruir o mal é entrar corajosamente em luta contra ele, até exterminá-lo. O que não é verdade, pois isso fomenta o desequilíbrio, o desastre, a morte, o crime, a dor e muito mais mal. Então, as orientações da mentora nos fazem caminhar por essa vereda.
As pessoas, de modo geral, acreditam que para combater o mal é preciso lutar contra o mal. E para lutar contra o mal, nós precisamos usar as ferramentas que o mal usa. Mas se nós o fizermos, nós vamos estar fomentando desequilíbrio, desastre, morte, crime e dor. Nós estaremos agindo junto do mal. Estaremos alimentando esse mal. Estaremos combatendo o fogo com gasolina. Então, existem outras formas, existem outras maneiras de nós enfrentarmos o mal, atendendo àquela orientação do Cristo e as orientações que os Espíritos trazem para nós. Enfrentar o mal usando as ferramentas do bem, usando as ferramentas do homem de bem, usando as ferramentas que o próprio Cristo utilizou. Ele deu o exemplo quando ele foi confrontado, quando o mal chegou até ele, quando o mal o prendeu e o feriu. O próprio Mestre nos mostrou uma atitude correta diante daquilo que o mal faz. E talvez, se o Mestre tivesse combatido, tivesse argumentado, talvez o ódio e a intemperança e o desequilíbrio daqueles indivíduos talvez ainda fossem mais desagradáveis, talvez fossem mais desequilibrados do que haviam sido, do que foram naquela ocasião. Entrar em campo com as armas do mal leva gradativamente o ser a penetrar no pântano que ele cria, com toda a sorte de prejuízos, como a perda dos valores do bem, encontrados na caridade, na paz, na misericórdia, no amor e na harmonia. Então, as ferramentas do bem são a caridade, a paz, a misericórdia, o amor, a harmonia, o equilíbrio. E se nós vamos combater o mal, se nós vamos oferecer resistência ao mal, se nós vamos lutar contra o mal, nós precisamos entrar na seara do mal. Joana de Ângeles lembra do pântano que o mal cria. Então, aquele lugar palustre, aquele lugar insalubre onde o mal se expressa, nós não o desejamos, nós não o fomentamos. Nós não queremos ficar à mercê do mal no local onde o mal se expressa. Nós queremos ficar onde o bem se expressa, onde nós vamos encontrar caridade, paz, misericórdia, harmonia, amor. E a lei do universo é o amor. O mal, ele por si só não existe, ele é uma expressão, ele é uma ignorância, aonde o indivíduo se manifesta utilizando elementos do seu próprio passado. O indivíduo aonde não cria para si novos valores, novos paradigmas, o indivíduo se utiliza, busca dentro de si ideais e lições do passado. Ele se movimenta pelo desequilíbrio das emoções e dos sentimentos. E quando ele o faz, ele age de forma egoísta, ele age em detrimento do seu próprio bem e da sua própria condição. E por conta disso, ele não vai trabalhar os valores das leis superiores, das leis divinas. Ele não vai seguir a lei de Deus. E quando ele o faz, ele incorre no mal. Mas nós que de repente já somos seguidores do Mestre Jesus, aprendemos as suas leis, seguimos os seus exemplos, não há como negar que já colocamos dentro de nós novos paradigmas, já aceitamos que existe uma divindade, que essa divindade é sábia nas suas leis e nas suas colocações, no seu agir e na sua justiça. Nós precisamos agir de acordo com as leis superiores, para que essas leis não venham contra nós, porque nós nos arvoramos em combater a inferioridade, o primitivismo daqueles indivíduos que desejam o mal e que se manifestam através dele. Ainda devemos lembrar que o mal que abordamos é aquele expresso entre as criaturas, e não para as coisas inanimadas ou para a natureza em geral. E sob análise rápida e metafórica, já segue as orientações do Mestre e nunca se rebela contra nós. Então, às vezes, a gente vê a natureza
fazendo coisas que nós não gostamos, que nós não desejamos. E essas coisas inanimadas, os movimentos da natureza, eles já estão em acordo com as leis superiores. A natureza já se orienta pelas leis divinas. O mal que Joana de Ângeles nos lembra na noite de hoje é o mal do indivíduo, é o mal da criatura. Então, Joana de Ângeles não está falando de um temporal que vem e que destrói, e que ataca, e que aniquila as coisas. Não está falando de um furacão que vem com seu vento forte e destrói uma cidade. Não está falando de um terremoto ou de um vírus da natureza. Joana de Ângeles está falando do mal das criaturas. É imprescindível a gente saber e lembrar que a natureza, no seu modo de se expressar, ela já atende os desígnios divinos. As leis superiores, as leis divinas, estão escritas na natureza e se expressam na natureza. A natureza segue aquilo que são as ordens e os princípios divinos. Nós, como criaturas que pensam, nós que somos as criaturas inteligentes da criação, nós que já percorremos a larga marcha da evolução, não nos encontramos ainda ao fim da jornada, mas já avançamos muito em relação ao crescimento e à orientação dos princípios inteligentes pelo universo e por esse planeta. Nós é que somos os indivíduos que entendem o mal e que o expressam, que o definem, como nós estamos fazendo hoje, e que o contrapõem, não com o mal, mas sim com o bem, que é a lei do amor. Então, a lei do amor rege o universo, rege o nosso planeta, rege a natureza. Os desequilíbrios que acontecem são por conta dos vagidos necessários, dos movimentos necessários que a natureza precisa fazer para entrar em equilíbrio, entrar em harmonia. Mas nós temos dentro de nós, no nosso processo evolutivo, o entendimento de coisas do passado, o entendimento de emoções e instintos, muitas vezes, não tocados e não trabalhados, e isso é o que se expressa na condição de mal, na condição de indivíduos que ainda precisam evoluir, ainda precisam engrandecer em si mesmos o aspecto espiritual e adotar para si mesmos as leis superiores. O mal é a ausência do bem dentro do patamar evolutivo das criaturas. Isso faz parte do processo evolutivo que as criaturas experimentam, que as criaturas experimentem o sofrimento que isso resulta. Pois toda obra educativa tem suas fases delicadas, que exigem grandes lições de aprendizado. Então, o mal é a ausência do bem dentro da criatura no patamar em que ela se encontra. Então, nós, no patamar evolutivo que estamos, vemos a nossa sociedade vivenciando aspectos evolutivos e de sofisticação social, de tecnologia muito avançadas. Nós conseguimos, dentro da nossa sociedade, expressar um processo evolutivo muito significativo através das nossas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, utilizamos essas mesmas tecnologias para realizarmos coisas que já não deveríamos estar fazendo. Nós praticamos crimes utilizando a informática e as redes sociais e as telecomunicações, quando nós precisaríamos estar utilizando esses mecanismos para disseminarmos conhecimento, para disseminarmos atitudes espirituais mais evoluídas, mais concretas, mais favoráveis à sociedade e não criminosas e disruptivas como essas que vivenciamos agora. Utilizamos todo o nosso potencial para disseminar ideias erradas, criminosas, para disseminar o desajuste, o crime, a desordem,
e toda a série de sentimentos desagradáveis que nós, como criaturas, ainda carregamos dentro de nós. Mas isso também faz parte do processo evolutivo, porque esse mal que as criaturas ainda desejam e fomentam, invariavelmente se volta contra elas próprias. E nós que não nos filiamos mais a essas correntes, nós que desejamos nos filiarmos a processos mais sublimados, nós que buscamos o conhecimento do Cristo, utilizamos a mesma rede social, a mesma internet, a mesma tecnologia usada pelo crime, nós utilizamos para pesquisarmos sobre o Cristo, sobre as lições e colocamos para nós novos paradigmas, novos patamares. No mesmo local, usando as mesmas ferramentas, nós percebemos que a atitude íntima é que faz a diferença. E nós experimentamos o mesmo mal que esses indivíduos professam, nós experimentamos também. Estamos expostos a ele em igual grau. Mas nós não o sintonizamos mais, nós não o desejamos mais. Nós desejamos outra coisa. Se nós não nos identificamos com o mal, se nós promovemos para nós mesmos outras linhas mentais e outras esferas de expressão, nós as encontraremos. E os indivíduos que professam o mal, desejam o mal e o fomentam, esse mal, ele não é o bem. Esse mal volta-se contra as criaturas, pesa-lhe no coração e nas estruturas íntimas e o fará invariavelmente desejar outra coisa. As lutas travadas contra indivíduos, mesmo com o intuito de combater o mal que perpetram, às vezes se estendem por períodos de tempo muito além das encarnações, vivenciando experiências perturbadoras, viagens astrais até regiões infelizes e conúbios desditosos. Então, as lutas travadas contra indivíduos, às vezes vão se estender por períodos de tempo muito grandes. Então, se o mal se expressa e ele vem até nós e nos destrói, aquele curto período, talvez horas, talvez minutos, diante da expressão do mal que nos alcança, numa voracidade tão grande que às vezes destrói até o nosso corpo, esse mal, nesses momentos, por si só, já é suficiente para que nós não o desejemos. Esse mal que nos alcança e nos abate, naquele período curto de tempo em que isso acontece, já é demais. Ou nós desejaríamos, por exemplo, sermos torturados indefinidamente. Ou nós desejamos ficar durante muito tempo à mercê do mal. O mal nos destruindo, nos batendo, nos agredindo, nos torturando. Não, nós queremos que isso acabe rápido, nós queremos que isso se altere rapidamente. E se nós combatermos esse mal, se nós lutarmos contra ele, e se nós utilizarmos as ferramentas do mal para fazê-lo, talvez nós nos algememos a esse mal que não desejamos mais durante várias encarnações. Talvez tenhamos que acompanhar esse mal para degredos, para outros orbes. Talvez tenhamos que conviver com esse mal e com esses indivíduos que desejam esse mal em conúbios desditosos. Talvez tenhamos que formar famílias e comunidades em países, em lugares, em planetas primitivos, porque nós aqui hoje combatemos o mal com as ferramentas que o mal usa. Então essas lutas, elas precisam ser entendidas, porque nós, ao combater esse mal, podemos nos algemar a ele e acompanhá-lo aonde ele for. Talvez tenhamos que viver diversas encarnações, talvez tenhamos que viver experiências perturbadoras, porque o mal é perturbador, porque nós
observando, vendo, ouvindo as exortações do Cristo, não nos colocamos na condição de tentar entender do que o Cristo falava e o que ele queria dizer. Então é preferível sim, como o próprio Cristo nos mostrou, é preferível sim que se por alguma circunstância o mal nos alcance, e ele venha com um desequilíbrio tão grande que ele destrua o nosso corpo, que ele deixe, que nós deixemos o nosso corpo ser destruído. O mestre diz assim, se ele quer levar a capa, deixa. Se ele quer levar o teu manto, deixa. Se ele quer agredir teu corpo, bater no teu rosto, deixa. Deixe, abandone, permita. Porque se você combater esse mal com as ferramentas que ele está utilizando, talvez você precise acompanhá-lo um pouco mais. Talvez nós precisemos nos algemar a esse mal e caminhar com ele um pouco mais. Mais um pouco, mais um tempo, mais umas encarnações, mais alguns planetas. Então as exortações do mestre são exatamente essa. E depois lá na frente ele faz. Eles queriam destruir o corpo dele, ele permitiu. E como último pensamento, ele faz uma oração a Deus dizendo, Pai, eles não sabem que a lei é de amor. Eles ainda não entenderam. Mas eu estou aqui e estou ensinando essa lição, então não pese a sua mão sobre eles. Eu vou atrás deles. Eu vou conquistá-los um coração por vez. Eu continuarei aqui, farei o meu trabalho. Eu sou o mestre, eu sou o guia. Se eles não estão prontos ainda, é porque eu ainda estou trabalhando. Então, Pai, perdoa. Não há dúvidas disso. Podemos fazer todos os sofismas que acharmos pertinentes, mas não há dúvidas a respeito disso. O mestre falou e agiu. Tomara que nós, criaturas em processo evolutivo, aceitemos as orientações e os convites da vida, para que nós não precisemos encontrar a dor, para que nós não precisemos vivenciar o desespero. Tomara. Mas, se por alguma razão, por algum motivo, o mal nos alcançar, que ele seja rápido e breve, que ele se expresse como quiser, enquanto nós, como seguidores do Cristo, vamos olhar o exemplo e vamos ouvir as palavras dele e fazer aquilo que ele orientou. Para que talvez, num rápido, num curto tempo, numa experiência dolorosa, mas fulminante, sejamos lançados para uma espiritualidade aonde o bem se expressa, aonde o bem nos aguarda, aonde o bem nos encontra. A fim de que o equilíbrio faça parte do cotidiano e sejamos verdadeiramente propagadores do bem, é indispensável que a mente pacificada comande todos os equipamentos do corpo com descargas contínuas de energias benéficas que vertem da prece e da reflexão. Então, mesmo que nós encontremos essas coisas que o mal faz, mesmo assim, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos estar harmonizados, nós precisamos lembrar cotidianamente, semanalmente, das lições do Cristo. Porque é fácil nos equivocarmos, é fácil criarmos novas interpretações, alterando, criando sofismas para aquilo que já sabemos ser a condição que nos aguarda, que nos é orientada. Para que nós sejamos, sim, propagadores do bem. Então nós precisamos da nossa mente pacificada. Quem age no mal não anda em paz, não deseja a mente pacificada. E essa mente pacificada comanda o nosso corpo. Porque senão nós vamos reagir diante da violência com violência. Nós vamos agir diante da arbitrariedade com arbitrariedade. Nós vamos agir diante do perigo atacando, ao invés de nos defendermos. Nós precisamos dessas energias benfazejas, de forma continuada,
Nós precisamos, através da prece e da reflexão, solicitar do alto o entendimento das coisas do alto. Solicitar do alto, através da prece e da reflexão, as coisas do Espírito, porque nós estamos encarnados, mas somos espíritos. Que nós possamos, diante da gravidade da vida e diante do mal que pode nos assolar, que nós sejamos espíritos e não corpos. Porque o nosso espírito não pode ser destruído. Aquilo que nós avançamos em entendimento não pode ser perdido. Nós incorporamos, nós melhoramos, nós ampliamos, mas não retira-se mais um aprendizado que já está calcificado dentro de nós. Então, essas descargas de energia benéfica da oração e da reflexão, nós precisamos dela diariamente, porque é isso que vai nos colocar pacificados, é isso que vai nos colocar diante das lições, diante das dificuldades, com uma mente observadora das coisas do Espírito. As lutas contra o mal são travadas verdadeiramente nas pequenas coisas do cotidiano, nas mensagens que deixamos pela palavra ou exemplo, no bom combate de ideias equivocadas, para que não se espalhem, e no fiel cumprimento das orientações da providência. Então, como combater o mal? Prece e oração são para nós nos equilibrarmos, para nós nos pacificarmos. E o mal, ele é combatido todo dia, toda hora, em todos os momentos, começando por nós. Os primeiros a se beneficiar somos nós, porque nós não vamos aonde o mal se expressa. Nós não desejamos as coisas que o mal quer. Nós não invadimos a seara alheia. Nós respeitamos o espaço do outro, porque o mestre disse: vá até onde você gostaria que o outro viesse. Faça aquilo que você gostaria que o outro faça. Então, nas lutas diárias, nas pequenas coisas do dia a dia, nós vamos combatendo e nós vamos espalhando as sementes que conseguimos coletar com o nosso coração. Então nós andamos pela rua e nós demonstramos que somos pacíficos, nós demonstramos que somos ordeiros, nós demonstramos que somos pacificados, nós demonstramos que somos cristãos, nós auxiliamos e passamos. Nós realizamos o nosso trabalho com ética, com moral. Nós fazemos com os nossos irmãos aquilo que gostaríamos que os nossos irmãos fizessem conosco. As ideias, os comportamentos, as atitudes equivocadas, elas vão encontrando resistência. E vão encontrando resistência do bem. Um coração por vez. Nós iremos convertendo a nós e aqueles que estão conosco. Eu não tenho acesso a determinada pessoa, mas o meu irmão tem. Então, se eu me expressar pelo bem com o meu irmão vai se expressar com o bem naquele indivíduo que ele tem acesso. E nós vamos criando uma internet do bem, nós vamos criando uma rede do bem, uma rede social do bem. E nós vamos seguindo um fiel comprometimento das orientações da providência. Nós imaginamos o que o Cristo faria, nós imaginamos o que o Cristo diria e vamos nos expressando dentro dessas lições. Nós seremos os propagadores do bem, uma semente por vez, um exemplo por vez, uma palavra e um argumento por vez. A vida em comunidade na matéria, junto aos grupamentos sociais, é repleta de ansiedades e buscas, sonhadas como dádivas de felicidade. Todavia, para o espírito imortal, sua única bagagem é o que recolhe com a inteligência e com o coração. Então, a nossa vida em comunidade, a nossa vida
como família, como sociedade, como comunidade encarnada, os nossos grupamentos sociais, materiais, eles são repletos de ansiedades e busca. Nós vamos encontrar indivíduos que já se expressam dentro das esferas superiores, vamos encontrar indivíduos que estão buscando, vamos encontrar indivíduos que se expressam única e exclusivamente para as coisas materiais, imaginados que são de que não existe mais nada, que o corpo é tudo, que fim da romagem terrestre não há mais nada. Então nós precisamos dar o exemplo. Nada do que nós possuímos, mesmo o corpo, mesmo os títulos, mesmo as honrarias, se descêssemos o véu da desencarnação sobre nós, em pouco tempo, em poucos meses, esqueceriam e esquecem do nosso nome, não acessam mais as nossas redes sociais, não refletem mais nada daquilo que fizemos. Deixaremos de existir como indivíduos em poucas semanas. Aqueles que são mais próximos de nós talvez alimentassem uma recordação um pouco maior, mas em pouco tempo somos esquecidos. Esquecidos no planeta. Em compensação, ao abandonarmos o corpo e entrarmos na realidade espiritual, chegamos lá, muitos se aproximam de nós, nos chamam pelo nome, nos recepcionam, nos aguardam, se mostram como amigos, como familiares, como companheiros, como irmãos. Lá somos lembrados de quem éramos e o que vivemos. E aqui, gradativamente, somos esquecidos. Como a vida espiritual é aquela aonde o espírito está, da onde ele provém e para onde ele retorna, essa que jamais se esquece, essa que jamais se apaga, essa é a que importa, e do qual nós precisamos nos esforçar para possuirmos a bagagem daqueles que lá se encontram e que vivem a realidade espiritual como indivíduos que buscam e que desejam o bem. Desta forma, passamos a compreender mais facilmente o pedido do Mestre para que abandonemos qualquer coisa em detrimento dos valores do Espírito, pois assim não desperdiçaremos nossa jornada em troca de quinquilharias junto daqueles que são desajustados. Então nós não vamos combater o mal com o mal, nós não vamos justificar agir de forma equivocada, agirmos dentro das energias desequilibradas do mal, em detrimento das coisas materiais, mesmo que seja o nosso corpo, e vamos compreendendo que a vida do Espírito é a única que realmente importa. Se nós observássemos no início do cristianismo aqueles indivíduos que foram para os circos, que foram para o desencarne coletivo, que sofreram a destruição das suas memórias e do seu corpo, porque eles não queriam, eles não desejavam abandonar o cristianismo, aqueles indivíduos entenderam, próximos que estavam do Mestre, entenderam o que deveriam fazer e como deveriam fazer e o fizeram. E ao fazê-los, como Joana de Ângeles, que foi supliciada e foi queimada viva junto com um dos seus filhos, Joana de Ângeles se recusa a abandonar o Cristo. Ela se recusa a abandonar a sua fé recentemente encontrada. Ela aceita fazer parte do grupo do Cristo e uma vez presa e levada ao circo, ainda assim ela se disse cristã e seguidora do Mestre, mesmo que isso custasse a própria vida e a vida do próprio filho. Em detrimento disso, em decorrência disso, hoje estamos encarnados, vivenciando as nossas provas, e ela segue nos orientando da realidade espiritual, desejando que nós entendamos aquilo que ela já vivenciou e que nós ainda precisamos
elaborar dentro do nosso pensamento e colocar como novo paradigma de vida. São alguns apontamentos a respeito de uma pequena passagem do Mestre Jesus e a respeito de uma interpretação da mentora de Divaldo Franco. Os apontamentos são profundos, são ricos, e nós, invariavelmente, podemos colher dali muitas informações e muitos aprendizados e torcer para que o mal se expresse como quiser, mas que a sua força não chegue até nós e que nós possamos evoluir pelos convites amorosos da vida e pelos convites do bem ao que nós estamos filiados hoje, como seguidores cristãos do Mestre. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, a esses espíritos que trazem da realidade espiritual lições e apontamentos muito importantes para que nós que estamos encarnados tenhamos dentro de nós uma bússola íntima e moral que nos auxilie nas tomadas de decisões diante da vida, muitas vezes perigosa, que vivemos junto com os nossos irmãos desesperados, em desequilíbrio, e do qual possamos muitas vezes sofrer as consequências junto com aqueles que a professam. Que os bons espíritos sigam nos inspirando e nos auxiliando, e que o Mestre Jesus não permita que nós o abandonemos, agora que conseguimos vê-lo e compreendê-lo. Que ele seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.